Boa noite para todos. O Evangelho não é mais um livro que disponibiliza para nós, da humanidade, as práticas da felicidade, as práticas da bem-aventurança. Jesus, considerando bem-aventurado aquele que é feliz. O que é um bem-aventurado? Como nós podemos conceituar uma pessoa bem-aventurada? Um bem-aventurado, ele é uma pessoa feliz. Mas não uma felicidade oscilante. Um dia está feliz, outro dia está feliz. O bem-aventurado é feliz permanentemente. E nós poderíamos perguntar, como ser feliz permanentemente? O bem-aventurado, ele é ditoso. Ele é uma pessoa que, independente do cenário onde ele se encontra, independente das circunstâncias que está envolvido, independente da convivência das pessoas que ele está naquele instante vivenciando, ele é feliz. Portanto, Jesus, no momento em que apresenta para a humanidade o sermão que nós entendemos hoje, o sermão das bem-aventuranças, Jesus estava fazendo exatamente a síntese, facilitando-nos a compreensão do caminho que ele estava deixando. É o caminho da bem-aventurança, é o caminho da conquista da bem-aventurança. Jesus está no Sermão da Montanha, como nós conhecemos, ofertando-nos o caminho, a verdade e a vida. Mahatma Gandhi, o grande mestre, ele diz os seus biógrafos, registram os seus biógrafos, que ele disse que se queimasse, se destruísse todos os livros sagrados de todas as religiões e restasse somente o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, tudo estaria salvo. Então eu vou repetir. Mahatma Gandhi afirmou, segundo os seus biógrafos, que se queimasse todos os livros sagrados de todas as religiões e restasse somente o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, tudo estaria salvo. E nós sabemos que esse mestre, importante na história da humanidade, ele não era cristão tal qual nós nos identificamos. Entretanto, ele, espírito nobre, reconhecia no Sermão das Bem-aventuranças esse caminho que eu estou me referindo, essa verdade que eu estou me referindo, porque ele afirma: se queimasse tudo, se destruísse tudo e restasse somente esses ensinamentos, tudo estaria salvo. Portanto, meus queridos, no momento em que nós estamos estudando uma parte do Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, nós deveríamos abrir o nosso coração, o sentimento melhor que nós temos, para abrigar esses valores. Eu diria até que ao abrir o Evangelho, e em cada capítulo que fala das bem-aventuranças, nós deveríamos beijar como gratidão, porque não é uma informação só, é um caminho de bem-aventurança, é um caminho de felicidade. E nós vamos encontrar nesse caminho a estreiteza do caminho. Jesus disse que o caminho que ele propõe é estreito e que nós teríamos que passar por uma porta estreita.
Ele disse: o caminho da perdição, quer dizer, não é o caminho da bem-aventurança, ele é largo, expandido. E muita gente trilha naquele caminho expandido e largo. Mas o caminho que felicita, o caminho bem, que nos leva à bem-aventurança, ele é estreito. Jesus quis dizer, mestre bendito que é, que ele não estava ensinando nada que atenderia aos nossos caprichos pessoais, aos nossos interesses egóicos, egoístas, que atendesse ao nosso orgulho, que nos sentíssemos privilegiados, abençoados por Deus, em detrimento do outro. E nós vamos ver que os bem-aventurados, no que o Sermão da Montanha sugere, foi exatamente o que os espíritos superiores orientaram a Kardec na elaboração e na codificação do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo que eu tenho aqui nas mãos, 80% do seu conteúdo é uma transcrição e um estudo do Sermão da Montanha. 80% do Evangelho. Os capítulos todos, 80% deles, decorrem exatamente do Sermão do Monte. O Sermão do Monte está registrado em Mateus, capítulo 5, e todos os versículos desse capítulo de Mateus, capítulo 5, são ensinamentos profundos que merecem não serem lidos e racionalizados, mas sentidos, profundamente sentidos. Esse tem sido o momento de reflexão para todos nós. Nós temos nesse capítulo, que é o 9º, que é o capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Entendido que o caminho das bem-aventuranças é estreito, entendido que teremos que passar por uma porta estreita, Jesus queria dizer: olha, não é fácil, exigirá esforços, que são esforços do sentimento, que são esforços da sua liberdade de agir, seu livre-arbítrio. Você é que decide, você é que caminha. Ele disse: eu sou o caminho, mas quem tem que caminhar pelo caminho sois vós. Ou seja, nós gostaríamos que Jesus nos mostrasse o caminho, nos pegasse no colo e nos levasse pelo caminho. Aí seria maravilhoso, ficar no colinho de Jesus e não tivéssemos nenhuma dificuldade, e que fosse um caminho protegido de todas as vicissitudes, de todos os constrangimentos, de todas as provas, de tudo que nós temos que adquirir. A conquista espiritual é uma conquista que confere ao espírito luta, decisão, que confere ao espírito determinação, vontade. E Jesus nos ensinou que a vontade tem que ser forte, a vontade tem que ser determinante, determinada. Mas disse-nos no sermão, na oração que ele nos ensina, o Pai Nosso, que é identificado como Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então essa vontade de trilhar o caminho na conquista das bem-aventuranças, essa vontade, a rigor, é a vontade do nosso Criador, que deve ser feita na terra como é feita no céu. Meus queridos, o bem-aventurado entende que o caminho da bem-aventurança está designado pelo próprio Criador, que é o Pai Nosso. Nós queremos que tenha um caminho que eu traço, um caminho que eu julgo que é ideal para mim, adequado a mim.
E que se puder tirar os meus inimigos desse caminho, melhor. Livra-nos de todos os inimigos. E Jesus nos ensina a amar inimigos, quer dizer, nós vamos encontrar no caminho os inimigos. Nós vamos encontrar as vicissitudes. Jesus diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que constrói sua casa sobre a rocha. O vendaval, o aguaceiro, a tempestade chega, passa e a casa permanece, porque ela está construída sobre a rocha. Agora, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que constrói sua casa sobre a areia. O vendaval, a tempestade, o aguaceiro vem e leva a casa de roldão, destrói tudo. Então Jesus disse que nós devemos ter o assentamento dos seus ensinamentos, o consentimento dos seus ensinamentos e construir vivenciado de forma sólida, firme. Por isso que ele chamou a rocha, para construir sobre a rocha. E ele não nos promete, vou repetir, Jesus não promete: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, não terá chuva, não terá vendaval, não terá tempestade na sua vida. Ele não promete ausência de chuva, temporal, vendaval, tempestade, que é uma metáfora. Chuva, vendaval, tempestade, temporais, são as lutas, os obstáculos, as dificuldades. Jesus não promete que quem ouve e pratica os seus ensinamentos estão isentos das vicissitudes, das lutas próprias, da evolução, das conquistas. Já foi o tempo que, considerando-nos privilegiados porque temos Jesus como Senhor e Mestre, era só uma prática exterior, era uma aparência. Então esse capítulo, ele é de extrema importância para entendermos, os Espíritos nos favorecem para isso, no nosso entendimento, nos vários itens que se desdobram nesse capítulo. Conforme eu disse no início do raciocínio, Kardec foi orientado pelos Espíritos de traduzir em 80% do Evangelho segundo o Espiritismo as bem-aventuranças, em reconhecimento, tal qual Mahatma Gandhi, que se destruísse tudo e ficasse tudo reduzido somente no Sermão do Monte, tudo estaria adequado. E nesse capítulo, Bem-aventurados brandos e pacíficos, os Espíritos estudam, por exemplo, a afabilidade e a doçura. E nós vemos que a afabilidade e a doçura pode ser um verniz. Nós podemos ser afáveis, dóceis, desde que não me contrarie, desde que não venha me perturbar. Nós temos um verniz, uma aparência, que muitas vezes um curso, um treinamento, uma educação escolar, uma educação de alguém que você paga lá para te treinar, para fazer um coaching de desenvolvimento pessoal, você fica elegante, palavras bem postas. São pessoas que, inclusive, são relações públicas, recepcionistas, representam uma instituição, eles são finos, de fino trato. É como você vai numa empresa devolver um produto que você, ao ligar, não funcionava. E você pagou caro por ele. Você sai de casa como? Feliz da vida, né?
Você sai de casa contrariado, porque você precisava daquilo, ou era para divertir a família, ou era para um lazer, chegou lá, não funcionou, você fica irritado. Então você chega cheio de razão, porque você pagou, tem uma promessa e tem a garantia. Então tem lá um departamento que você chega com a nota fiscal, não é assim? Lá o contrato, tudo direitinho. Aí tem sempre uma pessoa que fala assim: pois não, senhor, senhora, o senhor tem toda a razão, o sorriso bem posto, a voz adequada, o reconhecimento, não entra em atrito. São pessoas que adequadamente tratam, sabendo, eles sabem que aquela pessoa chega irritada. Então ela já se prepara emocionalmente para receber aquela pessoa. As palavras são todas elas cuidadosamente eleitas. Não, pois não, exatamente, faremos a troca agora, imediatamente. E quantas vezes for necessário. Não, porque... A ouve, professor, tem razão. Sim, entendo. Pois não, compreendo. A pessoa vai acalmando. Ela fala num ritmo mais agitado, a pessoa fala calma e vai fazendo um contraponto, de repente. Então tá bom, então troca lá para mim. Aí a pessoa: queria te agradecer, viu? Você até, poxa, muito obrigado. Funcionou, qualquer coisa, só volta, nós estamos sempre à disposição. É uma honra ter você como nosso cliente. E foi um prazer enorme recebê-lo. A pessoa sai, ela vai lá porque tem um balcãozinho atrás, tem uma porta. Ela chega e fala: nossa senhora, você não precisava que chegou uma perua, uma pessoa que eu não sei, teve hora que deu, mas ela se controlou. Nós estamos falando de cristianismo, nós estamos falando do Cristo, não é um coaching de aparência. É nós realmente fazemos uma transformação substancial. Não é do verniz, não é da aparência, porque o espírito que nós somos é o que nós sentimos. Eu posso sorrir para uma pessoa e falar: não, tudo bem, eu compreendo, e dentro de mim assim, tá? Dentro de mim tem todo um vulcão, tem um lobo voraz, que se fosse chegasse, esse lobo voraz é que somos nós. Então Jesus disse que o reino de Deus não vem pela aparência. Então as bem-aventuranças que os Cristo nos revela, elas não são aparência. Elas são um processo de transformação profunda. E que, convenhamos, meus queridos, uma encarnação não dá tempo. Se alguém admitir que numa encarnação consegue se transformar num bem-aventurado com todos os 8 itens que Jesus se refere às bem-aventuranças, numa única encarnação, então ele já veio pronto. Ele já reencarnou bem-aventurado. Agora nós estamos falando de nós outros, espíritos em evolução. Espíritos que somos muito bons. É só saber me levar. Eu confesso a você, gente, sabendo me tratar, eu sou um doce de coco. Eu sou uma pessoa bem posta. Só não gosto que me contrarie. Gente, eu até tento ser um bem-aventurado. Eu quero mostrar que eu sou um bem-aventurado, que eu quero ser brando, pacífico, quero ser misericordioso, juro para vocês. Mas tem gente que não deixa. Tem gente que não deixa eu ser um bem-aventurado. Tem gente que me irrita. Tem gente que me tira do sério. Então, se nós nos isentássemos dessas pessoas, se nós nos isentássemos das dificuldades, se nós nos isentássemos das intempéries, dos vendavais, tudo isso entre aspas, dos temporais, que são as dificuldades, as nossas lutas íntimas, nós seríamos um bem-aventurados como se fosse uma flor de estufa. Vocês já viram uma flor de estufa? As flores que são cultivadas em estufa. Você coloca lá a temperatura certinha,
umidade certinha, tudo como ela gosta. É um ambiente assim que você vai lá com controle eletrônico, tem um computador que garante uma atmosfera adequada àquela planta. Ela fica linda. Fica linda. Porque a temperatura, a umidade do ar, o ventinho, que não pode ser muito, tudo, a planta daquela flor, a flor fica lá linda, viçosa. Aí eles colhem e levam para o mercado para vender. Quando vende, fala, ó, coloca na água, pessoal, põe no centro, porque senão ela morre na primeira semana. Agora, se você pegar uma planta que dá uma flor lá no agreste, vocês já viram essas flores, claro? Normalmente elas são ressecadas, mas elas têm a beleza dela, mas ela vive na situação mais difícil. Então, nós podemos ser cristãos, flor de estufa. Por isso que a gente diz assim, aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Aqui dentro eu sou uma flor. Olha para mim, sou uma flor, pessoal. Agora lá fora eu sou um espinheiro, porque se a gente for lá fora, as pessoas, a gente dá, aqui não pode ser assim não. Então nós nos habituamos à aparência. Nós nos habituamos a entender que os revés, as dificuldades, são coisas que Deus, aonde que está Deus que permite isso? Aonde que está Deus que não está vendo o que está acontecendo? Aonde que... Bem-aventurados porque eles são reconhecidos como filhos de Deus. Que pai é esse? Que pai é esse que deixa isso tudo acontecer? Então hoje, nesses dias, nós estamos vivendo as vicissitudes da dúvida. Então nós temos nesse capítulo essa questão da afabilidade, da doçura, da afabilidade, a doçura aparente, a paciência como uma virtude de um bem-aventurado, porque bem-aventurados brandos e pacíficos. Nós temos a paciência derivada da brandura e do pacífico que a gente tem que ser. A paciência é exatamente o que faz com que você desenvolve essa bem-aventurança. Mas a gente diz, paciência tem limite. A gente não fala isso? Será que é a paciência que tem limite ou a minha paciência que é limitada? A minha paciência que é limitada. Eu sou paciente. Eu tenho a compreensão da necessidade da paciência. Mas as circunstâncias às vezes não dá, né? Isso é uma coisa que a gente às vezes, eu até tento, mas tem gente que não é possível viver nessas circunstâncias que a gente está vivendo. Paciência tem limite. Mas você poderia ter ficado calado. Eu fico calado e penso o quê? Que eu sou um tolo. Mas você podia ter compreendido, ele estava irritado. Mas está sempre irritado? Mas você tem que compreender. Mas por que é só eu que tenho que compreender? Tudo é eu que tenho que compreender? Só eu que tenho que compreender? Vocês espíritas, essa mulher, tudo é eu. Quem é? Eu que tenho que compreender? Mas ninguém me compreende. Comigo é assim. Me compreendeu, tudo bem. Então nós ainda temos resíduos na nossa intimidade. Nós temos resíduo de olho por olho, dente por dente. Aí ele falou isso de mim, que deve estar guardado. Vai ter troco. Vai ter troco. Porque eu sou assim, me tratou bem, eu trato bem. Me tratou mal, então isso mostra o quanto nós estamos atrasados, no mínimo 2000 anos. Porque Jesus estabeleceu uma nova ordem espiritual para o planeta. A presença de Jesus no planeta, efetiva, mestre, dizendo no Sermão da Montanha, conforme nós estamos vendo hoje o Sermão da Bem-aventurança, designando, determinando, orientando, criando as parábolas para facilitar o nosso entendimento, facilitando o entendimento pelas circunstâncias humanas, se fez humano, humanizou seus ensinamentos ao nosso entendimento, ao nosso nível espiritual, desceu até nós,
para nos ajudar, para alavancar o Filho de Deus que nós somos, na busca do aperfeiçoamento moral. Então nós estamos hoje encantados com Jesus, mas é preciso que esse encantamento se transforme em ação. E dentro dessa perspectiva, que nos cabe nessa noite, dar mais ênfase ao item que diz respeito à obediência e à resignação. Nesse capítulo, o item obediência e resignação. Nós precisamos entender que o bem-aventurado, ele é obediente e resignado. Há uma confusão muito grande da nossa parte de entender que obediência e resignação é a negação do nosso sentimento e da nossa vontade. Ah, então tá bem, eu vou ser um cordeirinho. Tá bom, seja feito sua vontade. A gente entende que ser obediente e resignado é a negação da nossa vontade, do nosso sentimento. Não é isso. Obediência é o consentimento da razão. A razão. É interessante esse fenômeno, porque até o nosso cérebro é organizado em dois hemisférios. Ele tem toda uma estrutura de múltiplas inteligências. Entretanto, ele é dimensionado, segundo os neurocientistas, em dois hemisférios básicos. Um hemisfério da racionalidade. Um hemisfério que é aquele que está dimensionado pela natureza a nos permitir os cálculos, o raciocínio lógico, a fazer com que a gente racionalize. É uma manifestação de uma inteligência racional. E o outro hemisfério é exatamente o hemisfério do sentimento. É o hemisfério onde se elaboram as emoções mais elevadas da criatividade. E a criatividade que nos identifica com o Criador, Ele é o Criador de todas as coisas, e nós somos co-criadores. Então a própria natureza nos dá uma estrutura de consentimento da razão. Nós temos uma estrutura que fala, isso tem lógica, isso faz sentido. Pensando bem, a reencarnação é um fato. Você começa a adquirir uma fé raciocinada. Você começa a desenvolver uma lógica. Você começa a perceber que a natureza é toda organizada, tem um sentido. E cada vez mais nós descobrimos as leis, por exemplo, as leis da física. Por exemplo, os cientistas da NASA, que colocaram um homem na Lua, e colocaram agora um robô em Marte. E daqui a pouco estaremos viajando para o planeta Marte com uma tripulação. Como é que eles conseguiram esse mérito, essa coisa extraordinária? Eles tiveram que ser obedientes o tempo todo. Observe. Quantos erros eles tiveram? Quantos fracassos eles tiveram? Teve foguete que, em vez de subir, enterrou o chão. Teve foguete que mal levantou, explodiu. Inclusive, uma vez com tripulação. Foi horrível aquilo. Começaram com pequenos artefatos. Eu me lembro dos satélites. Lançar um satélite, colocar em órbita. Aquilo era um grande feito. Eles foram estudando as leis. Que leis? Leis da física. E eles perceberam que se eles não fossem obedientes às leis da física, eles não teriam sucesso. Por exemplo, mandar um homem para a Lua é até mais fácil. Você acende um foguete aqui, né? Joga o foguete, manda o homem lá para a Lua. E agora voltar com ele? Como é que faz?
Então eles tiveram que obedecer às leis de propulsão, de obedecer todos os ângulos da atmosfera, tanto para sair da atmosfera como para entrar. Para voltar uma nave e adentrar a atmosfera terrestre, ela tem que entrar num certo ângulo, numa certa velocidade. Tem que entrar obedecendo, rigorosamente obediente às leis da física. Porque se não for obediente às leis da física, sabe o que acontece com a nave? Desintegra. Então os cientistas, eles são obedientes à vontade de Deus. Eles estudam, vão fazendo, experimentando. Quanto mais eles se aproximam das leis que regem o universo, mais sucesso eles têm. Aí a gente entende o que Jesus quis dizer: seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como ele é feita no céu. O que Jesus quis dizer no céu? É todo o universo tem leis, a vontade de Deus se manifesta por leis. Assim, o cientista é obediente. Será que não existem leis morais que nós devemos obediência? Não só para ser feliz, mas para felicitar? Será que essas leis que Jesus trouxe para nós, a lei do amor, não é a lei que nos conduzirá às bem-aventuranças? Porque a lei quer ser feliz? Felicite. Quer ser o maior no reino de Deus? Seja o servo de todos. Brilhe vossa luz. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. O sal da terra. Olha que metáfora linda. O sal, estuda no Sermão da Montanha, senhor. Tudo faz parte do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças. Então nós estamos diante a entendimento de que as leis é o consentimento da razão, obediência é o consentimento da razão. Nós cremos e sabemos por que cremos. Nós nos dedicamos ao bem, não pela prática exterior, porque nós queremos o bem para nós. Nós praticamos o bem através da caridade, porque nós já sabemos que a lei é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da caridade não tem bem-aventurança. E os Espíritos deram um salto de entendimento da caridade quando, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: como entender a caridade tal qual Jesus a entendia? Resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, meus queridos, não tem como ser bem-aventurado se nós não formos benevolentes para com todos, indulgentes com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. É lei. É perdoando que se é perdoado. Nós falamos isso na oração que Jesus ensinou, a gente repete. A gente diz assim: perdoe as minhas dívidas, as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus ofensores e os meus devedores. E a gente ainda diz no final, que assim seja. E a gente nem dá conta que a gente está assinando uma sentença. Vocês já ouviram falar na lei do assim como? Já leram o livro, a lei do assim como? Conhece a lei do assim como? Nunca ouviram falar? Mas nós acabamos de falar dela. É a lei do assim como. Perdoe as minhas dívidas, assim como. É lei. Então, a obediência é esse consentimento da razão. É a gente dizer: entendi. Faz sentido. Isso faz sentido. Essa é a obediência. E a resignação é
a obediência, o consentimento da razão e o consentimento do coração. A resignação. Você é resignado. Poxa, você é bom, hein? Ah, se eu fosse você. Se fizesse isso comigo. Não sei se vocês têm algumas pessoas que ajudam vocês a serem felizes, bem-aventurados. Se eu fosse você, eu ia lá agora e fazia isso assim. Aí você sabe que você tem razão? Eu vou mesmo e vai lá. Aí como é? Volta triste. Volta com o pior de tudo. Volta. Aí a pessoa fala, mas você falou o quê? Piorou, cara. Agora me deu uma confusão lá. E Jesus fala assim, chega lá e perdoa. Fala, pô, mas eu, depois de tudo que ele me fez, ainda vou ter que perdoar? Não, ele não merece. Eu só amo quem merece. Quem não merece, e a gente fica procurando quem merece o nosso amor. Então, a questão da resignação é uma questão do consentimento do coração. É no momento que o cristão diz assim, para si mesmo, não é para o mundo não, para si mesmo. Eu entendi, Senhor. Porque eu sinto. Se sente. É sentimento. Existem coisas que nós só conseguiremos entender quando sentirmos. Porque entender com o consentimento da razão é a fé raciocinada. Nós temos a fé raciocinada. Nós estamos agora sendo convidados pela espiritualidade, nesse processo de regeneração, à fé sentida. É o sentimento. É o consentimento do coração. E nesta noite, em que nós estamos vendo aqui, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que o mundo está precisando, gente? O mundo está precisando de paz. Concordam? Alguém terá que ter a coragem de botar o pé no caminho da bem-aventurança e ser pacificador. Pacífico e pacificador. Tem que ter coragem. Porque quando você está no caminho, tem um caminho largo que Jesus se referiu. Cada um cuida de si. Ema, cada um com o seu problema. Eu não pedi para nascer. Então me aguenta agora, problema seu, eu não pedi para nascer. Porque meu pai, minha mãe, é um inferno na minha vida. Meu chefe no meu trabalho, outro inferno na minha vida. Esse país é um inferno, esse país. Essa cidade, e assim vai. Chega o vizinho, né? Até quem torce pelo outro time é um inferno. E nós não somos bem-aventurados. Nós estamos tristes, nós estamos depressivos, angustiados, e dizemos que amamos Jesus. Eu amo Jesus, eu sou deprê, mas eu amo Jesus. Meu Deus, Jesus, livra-nos desse mal. Jesus não disse que nos levaria do mal. Disse que estávamos instrumentalizando, potencializando o Filho de Deus que nós somos. Que esse Espírito bendito continue nos amparando, nos protegendo na nossa pequenez moral e espiritual. Essa que é a nossa realidade, o nosso tamanho moral. O amor que temos, o amor que damos, é a estatura moral e espiritual que nós temos. Se alguém quiser saber qual é o seu tamanho moral e espiritual, é na medida exata do amor que damos. Porque nós só damos o amor que temos. Nós só damos o afeto que temos. Nós só damos a paciência que temos. Quantas pessoas se sentem bem do nosso lado? Quantas pessoas, ao saírem da nossa presença, saem melhor do que chegaram? Quantas pessoas tristes que, ao se aproximarem de nós, saem felizes? Quantas pessoas desesperadas
Ao passar por nós temos uma palavra de esperança, e ela diz: agradeço pelo que você falou, você me revigorou, você me deu um novo sentido, muito obrigado. O dia que isso acontecer, mais vezes e mais vezes, nós estaremos com certeza no caminho estreito, que mama mesmo não sendo amado, que compreende mesmo não sendo compreendido. Nós ainda estamos distantes, mas nós estamos indo para lá. É uma questão de tempo. Não é o tempo que o relógio marca, é o tempo da nossa vontade, é o tempo da nossa decisão de fazer de Jesus não alguém que resolve os nossos problemas e nos isenta de problema, mas fazer de Jesus um mestre bendito que nos ensina ao enfrentamento, ao vigor, à coragem, à renúncia, à resignação, à obediência, à vontade realmente de trilhar o caminho do bem. Que esse Espírito nos abençoe sempre, porque nós vamos precisar desse bem-aventurado que é Jesus como nosso mestre, e que Ele possa sempre nos amparar. E eu tenho certeza que Ele estará sempre do nosso lado, aguardando pelas nossas decisões, aguardando pelo consentimento da razão e o consentimento do coração. Que assim seja. Muita paz para todos.